Pessoal, mais um episódio do podcast O Poder do Campo da Agro Pujante. E hoje uma dinâmica totalmente diferente aqui com meus amigos, Rafael Molinari, Lucas Monteiro, e que a gente está aqui direto de Ribeirão Preto, uma visita da Agro Pujante à Harvard Agribusiness School. Aqui eles que são os protagonistas do LLM em Direito do Agronegócio, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal aqui para conversar das carreiras pessoais dos dois, pouquinho reflexões aí sobre direito do agronegócio e como isso tudo se conecta para a Harvard ser o destaque que é, o case de sucesso que é na educação executiva, profissional, escola de negócio voltada especialmente para o agronegócio, um case inédito no agronegócio brasileiro. E muito obrigado por vocês terem topado pelo convite para a gente estar aqui com toda a equipe da Agro Pujante. Te agradecer muito, Wander, assim, grande prazer e uma honra, né, receber a Agro Pujante aqui. Acho que a gente tem uma manhã maravilhosa aqui de imersão presencial, grandes discussões. Eu e o Rafael, como você sabe, a gente está nessa estrada aí acadêmica há 20 e poucos anos, né? E uma trajetória que mesclou uma vida de advogado, né, no agro, em escritórios, em empresa, e que também sempre teve o caminho acadêmico, né? Eu e o Rafael fizemos uma caminhada grande aí também acadêmica e desembocou aqui na Harvard, em Ribeirão Preto. E até desembocar na Harvard aqui, Lucas, como que foi o primeiro passo? No ensino médio, aí, na adolescente, vocês já conheciam, já pensavam em atuar no agro, ou já pensavam em ser advogado? Como que foi essa ambição profissional, né? Eu sei que aqui tem estudante de graduação e também de pós-graduação. Como que foi essa construção de vocês? Pois é, engraçado. Acho que eu e o Rafael a gente tem, nesse início, uma caminhada diferente, depois o Rafael vai falar. Eu venho de uma família de advogados e a família da minha mãe, uma família do setor produtivo, uma família que historicamente teve aí atividade no plantio da cana, usina, né? Meu avô foi a última geração, saiu da usina e foi advogado. E eu, muito influenciado por ele, né, por esse lado da família, acabei não só me encantando pelo direito, mas atuando, né, como advogado, um foco grande aqui para as cadeias produtivas do agronegócio. No meu caso, eu posso dizer que eu venho de uma família muito humilde e que não tinha pretensão nenhuma de atuar no agronegócio. A verdade é que eu fui procurar estágio na época da faculdade, vi que havia uma trading, que eu nem sabia o que era isso, o que fazia, mas a bolsa de estágio era bem legal. E ficava em qual cidade? Ficava na cidade de São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Então eu sempre quis fazer direito, desde a minha adolescência, mas a entrada no agronegócio foi totalmente por acaso. Comecei a estagiar primeiro ano de estágio e a partir dali uma trading que na época era uma das maiores do mercado, abriu minha mente. Então comecei a viajar para conhecer o negócio, comecei a entender como funcionava o setor, comecei a ter contato com produtores rurais, comecei a ter contato com esse mundo jurídico. Trade de grãos. Na época tinha grãos, tinha açúcar, tinha café, tinha algodão, então assim, abriu realmente um leque enorme, né? E aí no final das contas, o mais interessante é que isso me abriu a mente para o setor, coisa que sinceramente eu era da cidade, não conhecia a importância, só conhecia que era alimentos, que era básico para o ser humano, mas não que poderia atuar e muito menos que eu poderia especializar no direito do agronegócio. Isso quando a gente começou há mais de 20 anos atrás, estamos falando isso de início de 2000. O agro ainda não era pop, né? O agro não era pop, ninguém conhecia, muito menos direito do agronegócio, né? Então, fico muito feliz desde lá de trás conhecer isso. E obviamente, essa bagagem de vocês dois contribuem para uma visão cirúrgica hoje do que são as principais pautas. Saber exatamente elencar, não só para a ementa do curso, mas para uma atuação profissional, para um posicionamento institucional também, com as entidades, várias entidades que aqui, companhias, as maiores companhias do agronegócio brasileiro, fomentam, financiam, estão de alguma forma participando desse ecossistema da Harvard aqui. E eu queria perguntar para vocês, quais que são as pautas, assim, os pilares hoje de discussão jurídica no setor agropecuário, vocês entendem? Tem uma coisa legal, até retomando a fala do Rafa, eu e o Rafael, nós nos conhecemos trabalhando, né, numa trading company, como ele falou, e essa trading foi uma trading muito importante para o desenvolvimento do agro no Brasil.
ela era líder em vários segmentos, né? Ela atuava em muitas cadeias produtivas. E eu acho que a visão que a gente tinha como advogado dessa trading company, que estava operando soja, milho, etanol, açúcar, a gente teve uma grande amostragem do que era ali o dia a dia do agro brasileiro e tivemos a chance, a oportunidade de conhecer melhor essas cadeias produtivas. É lógico, dali para frente, né, eu e o Rafael trabalhamos no escritório especializado em agro depois, né, na sequência ele seguiu aqui a trajetória dele em empresas, eu fui para escritórios, mas essa visão mais larga, mais ampla das cadeias produtivas, agroindústria, grãos, a chance de conhecer efetivamente o Brasil, né, todas as regiões produtoras, isso vem lá de trás, dessa experiência em comum, ficamos amigos, e aí também tentando ali, Rafa, o que nós vamos estudar, quais são as matérias, a gente gostava de direito agrário, direito internacional, pegava alguma coisa de comércio exterior. As primeiras provocações da gente estudar melhor os temas jurídicos dessas cadeias produtivas, começamos a participar aqui de um conjunto de livros, né, os primeiros juristas assim, mais dedicados ao direito do agronegócio, ao direito dos temas relacionados ao agro. E tudo isso acabou fazendo com que a gente tivesse não só essa visão mais ampla do negócio em si, do agronegócio brasileiro, mas que isso nos estimulou a construir um trabalho de pesquisa jurídica... Uma escola de pensamento, né, do pensamento jurídico brasileiro. Que fosse aplicado, né, aos nossos colegas advogados e advogadas. Isso nos levou à sala de aula e estamos aqui agora na Escola do Agronegócio, né, na Harvard, nesse programa de pós-graduação que é inovador em muitos sentidos. Eu acho que muito interessante é que a gente se complementa muito, né? Nos últimos anos, o Lucas trilhou um caminho muito mais de prestação de serviços, escritórios de advocacias para diversas áreas e setores, mas sempre focado no agronegócio, enquanto eu trabalhei em grandes empresas multinacionais do agronegócio como executivo, diretor jurídico de compliance de grandes empresas do setor. Então a gente acaba se complementando muito. E é muito interessante que o nosso LLM em Direito do Agronegócio ele é baseado em estudos de casos. E de onde surgem esses estudos de casos? Das nossas conversas, das nossas relações com os nossos dias profissionais. Tudo isso acaba trazendo muita bagagem para que a gente faça efetivamente estudos de casos verdadeiros, estudos de casos que acontecem na vida real, para que aqueles alunos que não têm acesso a isso possam, pelo menos durante os estudos de casos, aplicar o que aprenderam durante as aulas. E eu vi ali ontem, tive a oportunidade de participar e de acompanhar uma etapa final do curso de formação e a discussão dos estudos de caso, né? A complexidade, né? Pegar um caso extremamente complexo, dividir em várias frentes de discussão, de interpretação daquele mesmo caso, e dividir a turma para discutir isso. Comenta um pouco como que tem sido essa experiência, como tem sido também os feedbacks, porque eu acho isso super válido. Na minha graduação participei das competições de arbitragem e, sem dúvida alguma, isso me impactou profundamente no jeito de eu estudar e encarar o direito. Então, eu tenho certeza que aqui na LLM essa abordagem prática, principalmente no agro, né, tem muita peculiaridade fática, a depender da cadeia, a depender da produção de provas ali, que impacta num contexto geral de cada caso. Como que foi essa construção? Acho que vem muito com a ideia de educação executiva. Então, se a gente está falando de educação executiva, a gente está falando de um programa de pós-graduação, de especialização, nada mais justo que a gente alie teoria com prática. E a gente percebia, a gente dá aula em outros lugares, nós fomos convidados para dar aula em outras instituições, e o que a gente percebe é que acaba ficando muito teórico o debate. Para quem atua naquele específico tema, ok, ele entende um pouco mais, mas a gente passa por tantas áreas aqui que os alunos não conhecem aquilo. Então nada melhor do que trazer casos efetivos para que eles avaliem, tomem a nota do que aconteceu na aula e traga realmente discussões práticas daquele assunto. Assuma um protagonismo no processo de aprendizagem também, né? Acho que a gente teve, como a gente amadureceu, né, nesse processo todo, nessa caminhada nossa como advogado do agro, Rafael coordenando departamentos jurídicos, eu coordenando equipes em escritórios de advocacia, também parte da nossa percepção do que precisaria ser aprimorado para esse advogado que vai para o mercado de trabalho. Quer dizer,
nós, na Faculdade de Direito, aprendemos a seguir aqui as profissões jurídicas. Entender o negócio em si, e quando a gente fala de um setor tão pulverizado, complexo, com tantas peculiaridades técnicas, inclusive, para além do direito, como é que a gente consegue montar um programa para formar advogados que entendam do negócio, entendam das especificidades jurídicas, né, os temas jurídicos afeitos a esses negócios. E eu acho que foi um processo foi um processo de amadurecimento nosso também, como gestores jurídicos, cada um aqui na sua caminhada, e a gente procurou trazer isso para o programa. É um programa muito calcado na prática, no estudo de casos. Essa diversidade e pluralidade foi interessante, Lucas, porque assim, não só o quadro da própria ementa, dos professores, da Harvard, mas a composição das turmas, né? Eu vi que tem Perfeito. gente de cada região do país, alguns trabalham seja no jurídico interno, seja em escritórios de advocacia, sim, em diversas cadeias, setores produtivos, porque tem a turma da soja, do milho, do boi, mas tem a turma do bode, tem a turma da citricultura, tem a turma da cafeicultura, tem a turma do Rio Grande do Sul, mas do Pará, a realidade é diferente, a dinâmica é diferente, né? Como que isso enriquece todo o quadro de formação? Pois o agronegócio é isso, né? A junção de múltiplas experiências. Cada região produtora no Brasil tem suas particularidades, né? Tem aqui bons exemplos para partilhar. A advocacia em cada canto do Brasil também vai trazer uma visão, vai contribuir. A gente aprende muito, acaba sendo uma grande troca. Os professores todos do nosso LLM são profissionais que atuam, né, nos temas em que eles vêm ministrar. E, de fato, você percebeu isso ontem conosco, os nossos alunos também são advogados que conhecem profundamente ali as suas áreas de especialidade, vêm de lugares diferentes do Brasil, e isso nos ajuda a criar um cenário, né, o mais amplo e completo possível. E tem uma dúvida que eu tenho certeza que o pessoal fica, né? Mas lá em Ribeirão Preto, minha logística não vai fechar. E eu vi que tem o formato híbrido. Isso é outro ponto curioso que me chamou a atenção, porque viabiliza que uma pessoa, sim, de qualquer estado do país consiga, perfeito, participar do LLM, e a logística não se torna um empecilho para isso. Perfeito. Como que é essa construção do quadro do calendário para que viabilize essa conexão, né? Várias pessoas de cada região conseguirem vir. Perfeito. São 3 módulos semestrais e as aulas acontecem de terças e quintas, das 7 às 10 da noite, de forma online, síncrona, ao vivo. Então, é muito importante porque abre o espaço para a troca entre os alunos e os professores, entre os próprios alunos. Essa troca de experiências que o Lucas acabou de trazer, ela é fundamental. A maior parte da formação mantém no online, essa parte mais teórica. A grande maioria. E no último módulo, no último dia de aula do módulo apenas, sim, uma sexta-noite, a gente faz o último estudo de caso daquele módulo, e no sábado, o dia inteiro, a gente faz uma imersão, como estamos fazendo hoje, com grandes nomes do direito. Eu, por exemplo, moro em Goiânia, se eu quero fazer o LLM, eu preciso vir, são 3 módulos, 3 semestres, eu preciso vir, o compromisso é de vir 3 vezes ao longo do ano e meio. 3 vezes. E é uma vez por semestre, eu venho presencialmente, conecto com essa turma que estou vendo toda semana, 2 vezes por semana, no online, venho aqui para apresentar os estudos de caso, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Exatamente isso. Até a gente tem a provocação para aumentar o número de encontros presenciais, mas o ponto central aqui isso está no nosso calendário. Assim, a maior parte da nossa carga horária é síncrona, é online. Sim. Pessoal espalhado pelo Brasil participando, fazendo as atividades todas que a gente tem ao longo do ano. E aí a gente tem lá um calendário de encontros presenciais. Hoje é um encontro ao final de cada módulo. Talvez a gente até evolua para 2 encontros, né, semestrais, um no início, um no final, mas todo mundo pode se organizar. Isso está no calendário. As pessoas gostam muito, acabam passando o final de semana aqui em Ribeirão. Né? Sexta-feira à noite a gente faz a atividade acadêmica, né? A gente vai trazer ali a atividade regular da turma para apresentação do caso prático, o último caso prático proposto. E sábado inteiro de imersão, e aí a gente tem feito essa imersão de forma aberta, né, também para acolher, né, todos os colegas advogados e advogadas aqui de Ribeirão e da região que querem prestigiar, querem vir aqui, receber os amigos aí dos outros estados. Então, é para democratizar,
é para conseguir alcançar toda a advocacia do agro, Brasil afora, e é para se encontrar aqui também presencialmente, né, porque é muito bom ter esse contato, esse networking. E aproveitar também a ótima estrutura, instalações que a gente tem aqui da Harvey, né? Inclusive, falando de estrutura, algo que eu achei curioso, é um modelo meio americano, né? Cada sala aqui, ambiente, tem o nome de uma empresa ou de uma grande personalidade do setor. Como que foi? Se puder até mostrar aqui, ó, essa sala é da Minerva Foods, ali é São Martinho, se quiser mostrar rapidamente, mostrar aí, ó, São Martinho. Como que foi essa inspiração, né? Essa dinâmica aqui na Harvey, né? Desde a concepção? A Harvey, ela quer ser a escola de negócios, ela quer estar próxima de todas as principais empresas do agronegócio. Então, nada mais normal do que você ter essas empresas dentro aqui também da academia, dentro da escola de negócios. Então essa foi a ideia, preparando já alunos, preparando já profissionais que vão possivelmente trabalhar inclusive nessas próprias empresas. Então no final do dia, se reclama muito no setor de uma falta de mão de obra qualificada, você vai ter aqui uma formação excelente focada no agronegócio, que depois pode ser aproveitada pelas empresas que já estão aqui dentro. Legal. Todos os programas educacionais aqui, eles estão muito conectados com a realidade do mercado, com as entidades setoriais. Então faz sentido a gente estar aqui conectado com todos os players, né, que fazem aí o agronegócio no Brasil. Eu sei que na graduação, é até uma curiosidade, né? Na graduação tem um fomento também do pessoal ir estagiar e trabalhar, ter essa vivência prática para entender como é. Eu tive a oportunidade, na minha graduação, estagiei em escritório, estagiei em consultoria, mas estagiei no jurídico interno de uma grande companhia de fertilizantes, e aí que tinha plantas espalhadas pelo Brasil, mas o escritório corporativo ficava em Goiânia. Então, foi muito enriquecedor, porque no ano que eu trabalhei por lá, exatamente 12 meses, fiquei nesse estágio. E no ano que eu passei lá, estava entre o signing e o closing de uma operação de M&A, era um grupo russo adquirindo o controle. Então, isso enriqueceu muito a bagagem para ter uma visão corporativa e entender, pô, eu estou em Goiânia, tem um escritório corporativo de uma empresa aqui faturando 4 bi no ano, hoje está faturando mais, e olha a complexidade disso, a operação global, um ciclo de 365 dias, os impactos dos contratos, tem arbitragem aqui no Estatuto Social, então o conflito societário vai para arbitragem, mas aqui na base tem que tomar cuidado como que eu seleciono essa regra do jogo. Então, isso enriquece. E ontem, nos estudos de caso, eu achei uma discussão super interessante, comentando aqui, depois a gente pode trazer isso para o debate em uma futura oportunidade, que foi a correlação das companhias que, eventualmente, estão entrando em recuperação judicial, ajuizando ali, passando por um ciclo de crise, e o conflito de competência, né? A discussão do procedimento arbitral submeter ou não ao juízo recuperacional, de quem é essa competência. Então, só para dar um testemunho aqui da complexidade, da qualidade das discussões que, primeiro que eu pude testemunhar em poucas horas, mas que eu tenho certeza que ao longo de todo o ciclo tem aí. Então, queria agradecer, chamar também, sempre no final de cada episódio do Poder do Campo, a gente pede para cada convidado deixar uma frase final, como uma mensagem que vocês quisessem passar para um advogado que já atua, quer atuar no agro, que ele precise e possa focar nesse ano de 2026, que já girou o ciclo aqui, mas principalmente nessa agenda 26-2030, a gente sabe que muitas mudanças impactando o setor produtivo. Eu queria pedir para cada um deixar uma mensagem para todo o meio jurídico do agro que nos acompanha. Primeiro, te agradecer muito. Ontem você escapou de fazer atividade com a gente, próxima vez você participa também. Tá aceito o convite já. A Agro Pujante é esse grande portal realmente de impacto jurídico, né, que discute os grandes temas jurídicos do agro. Então, para nós é um prazer imenso receber vocês aqui. Vocês têm que estar mais, têm que participar mais aqui. O convite está feito também. Tá aceito. Que bom, já vamos contratar, vamos deixar isso fechado. Eu acho que o grande ponto, né, que foi na minha experiência pessoal, e talvez o Rafa também pense assim, acho que é contínua formação. O caminho do advogado é necessariamente um caminho de estudo, de aprimoramento, de especialização, muito embora seja importante ter uma visão do macro. E para uma atuação na advocacia focada num setor, e num setor tão importante como o agro, que tem cadeias produtivas, né, tão diversas, com tantas especificidades, eu diria que
o advogado que quer atuar, a advogada que quer atuar nesse setor precisa continuar estudando, se especializando, procurando participar dos eventos, né? A gente atravessa o Brasil fazendo evento de direito do agro, a gente se encontra sempre, e estudar. Acho que é se aprimorar tecnicamente, né? E seguir essa trilha de estudo. Em tempos de Copa do Mundo, só posso dizer que foi um golaço aí. A gente bate muito informação contínua, a curadoria diária da Pujante é pensada nisso. A gente vive num país que tem não só a indústria a céu aberto, mas uma indústria legislativa também. Então, verdade. Muita norma, o advogado que não acompanha vai estar fora do mercado aí um curto espaço de tempo. E para a gente ver que dentro das companhias tem gente muito capacitada que a turma, para poder fechar o contrato, tem que estar com a língua afiada aí, com o machado afiado. E Rafa, também te agradeço bastante, o time da Pujante, muito interessante, assim, como vocês têm atuado. E a minha mensagem, eu concordo muito com o Lucas na parte de educação, é o que a gente tem trabalhado e vivenciado a vida inteira, mas eu chamo a atenção especialmente para a governança e profissionalização. Isso cada vez mais é exigido do produtor rural, cada vez mais de todas as empresas que atuam no setor, e isso cada vez mais para o advogado especializado no tema, no assunto, isso vai ser muito, muito, muito interessante para ele. É um oceano azul realmente de oportunidades que ele pode ter. Muito obrigado, pessoal. Então, para quem chegou até aqui, eu peço para deixar um curtir, um gostei, um comentário, compartilhe com os colegas advogados que ainda não conhecem ou não acompanharam este episódio aqui. E este é mais um episódio do programa do podcast O Poder do Campo da Agro Pujante. Portal jurídico 100% especializado no setor mais pujante do Brasil, que é o agronegócio. Até a próxima. Grande abraço, Rafael. E vem para Harvard, vem conhecer Lucas. A gente em Ribeirão. Vou dizer, viu, sou suspeito para falar, mas fiquei muito surpreso aqui com o campus. E até a próxima. A gente vai estar aqui cada vez mais presente. Um abraço, pessoal. Um abraço.